noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje eu estou do jeito que vocês querem, do jeito que vocês sonham. Eu não vou poder interromper muito o Jorge, que eu estou afônico, continuo afônico. Nem sei como é que... Acho que eles ajudam lá, eles sei lá quem, né? Mas ajudam mesmo, porque até agora eu não estava conseguindo falar com ninguém. Apareceu o programa, já começa a falar, né? É interessante isso. Mas eu vou fazer muito... Hoje eu vou tossir muito, mas espero que vocês exerçam a sua tolerância, a sua paciência, todas essas coisinhas aqui que a gente fala e tem dificuldade de falar. Vocês que, usando um termo grego, entusiasmos, né? Eu estou muito entusiasmado que a data da ida à Grécia está se aproximando, né? Eu acho que nós vamos reunir um grupo de perto de 15, 16 pessoas e vai ser muito bacana pisarmos na história, eu mais uma vez, pela terceira vez, e essas outras pessoas que vão me acompanhar para festejar comigo meu aniversário, dia 11 de maio, na ilha de Santorini, onde nós vamos estar aportando. Então vocês daqui a pouco aparece... o Fernando já colocou, ei, filhote é ligeiro, um greguinho bom. Está aí a imagem, né? Aí nós não vamos ficar nesse hotel não, mas nós vamos conhecer, porque isso é Mykonos, isso aí, Santorini. Um lugar muito bacana, nós vamos conhecer toda a história, Meteora. Então vai ser muito bom, ainda está em tempo de você participar, tá? Qualquer coisa entre no site, o Fernando pôs errado, né? Ou outra. Entra no site www.greciasempre.tv.br. Lá está a programação e o contato para quem você deve contatar para marcar sua viagem. Bem, quero aproveitar hoje bastante, meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Como é que você está? Tudo bom? Estou bem, estou tranquilo. Está bem? Tudo que bom. certo. Beleza. Está tudo bem. Então, hoje o tema que você apresentou, né, foi até que interessante. Né? Por que somos únicos, é isso? Porque somos únicos. É uma pergunta? Não sei. É porque somos únicos ou por que somos únicos? Então, É vamos ver. a pergunta. É a pergunta. Então, nós vamos falar sobre esse termo. Bom, muito se tem nesse espiritualismo, nesse esoterismo, no qual eu estou não sei quanto tempo já, sempre se falou nessa questão, né? Agora, atualmente, desde que começamos Vida Inteligente, com Jorge Antônio Ouro, na parte de mosaicos do novo ciclo, sempre se falou muito em todo, em sempre, e somos todos um, tem sites aí na internet, né? Somos todos um e tudo isso aqui. Muitos falam com consciência, outros não falam com consciência nenhuma. Mas falando cientificamente, todos nós sabemos, isso aí você pode pesquisar e não precisa nem acreditar no Eustáquio, não existe uma impressão digital no cérebro de habitantes que nós temos na Terra, não tem uma impressão digital igual a outra. Interessante isso, né? Por que será? Você vai se virar para responder daqui a pouco. Então, bom, isso aqui é científico, isso é legal. Será que isso me dá subsídios ou me dá base para eu acreditar que realmente não tem nenhum de nós igual? Se não existe nenhum de nós igual, se nós somos realmente únicos, aí nós vamos entrar naquela questão que já está me aparecendo aqui tudo, né? Porque fazemos parte da mesma mônada, somos todos um, e patati patatá, então, né, nós vamos ter que esclarecer isso. Se nós somos individualidades sem igual, como é que ao mesmo tempo podemos ser individuais, não sermos iguais e fazermos parte de um todo? Um todo, é claro que ele é constituído por partes, né, para completar um todo, mas como é que essas partes respeitam a sua individualidade? E aí já entra uma outra questão, já te jogo direto. Na questão de renascimentos e tal. Onde entra essa questão do... Já que não existe a proporção de 1 para 1, né, como você diz, a paridade, onde entraria essa individualidade em assuntos que nós já falamos ao longo desses 9 anos? Onde entraria essa individualidade, essa coisa única que nós somos? Naquela questão de irmos reencarnar em determinado lugar, em determinada família, trazendo conosco
partes de nossa mônada, daqueles que nós somos. Então, vamos lá. É uma pergunta de 1 quilômetro, né? Mas, mas como eu disse, É que eu quero, só isso, mas é só nada. isso, mas nada. Então, por isso que eu queria ficar quietinho aí. Você quer cumprimentar alguém ou não? Sim, mandar um abraço para a visita, falar que Olha só, tá aqui isso, bem lembrado. Tá aqui o Maurício, né? Maurício, mais uma vez, ele pega a moto dele lá de São Maurício, Paulo. nome e sobrenome? Maurício Lessa, né? Ele sai de lá de São Paulo, do Vale do Paraíba, pega a moto e vem até aqui, assiste o Vida Inteligente ao vivo, dorme no hotel e amanhã pega a moto e volta para lá. Acabou de chegar, né? Chegou Acabou de agora há chegar, pouco, né? está aqui fresquinho, cheirando asfalto ainda, tá vendo? E está aqui nos assistindo, nos prestigiando. Isso é bacana, né? Ele se sente bem assim, nós temos prazer em recebê-lo também. Então seja mais uma vez bem-vindo, Maurício. Tá? E aí, seu Jorge? Então, um abraço para o Maurício, Claro. Um abraço para todos. E hoje eu encontrei na universidade um rapaz, Franco, mandar um abraço para o Franco, encontrou o Franco hoje. Mas é um outro rapaz. Ou será que é o mesmo? É o mesmo. Ah, é? Franco só tem um. Então, Franco, desculpa que eu não consigo guardar. Ele veio me cumprimentar e eu nunca sei, né? Não... Ele tem olhos claros? Isso eu não sei. O Jorge não enxerga nada também? Você também... Não, eu não me lembro da fisionomia. Tá bom, mas deve ser esse o Franco. Aliás, se ele não te abordou... da fisionomia e do nome, né? E não é por falta de educação nem nada, mas é que eu não consigo guardar, nunca consegui, né? Ele mandou um abraço para você. Eu conversei com ele como se fosse... Eu converso com todas as pessoas que eu encontro como se fosse sempre a primeira vez, eu não consigo. E é engraçado agora, cada vez mais, né? Eu sou abordado na rua, creio que você também, né? Me desculpe você, mas as pessoas têm esse carinho, né? Cada vez mais estão assistindo cada vez mais. O importante, sim, que acontece é o que a pessoa passa. Aí você pode ver o resultado do que você começou. O que a pessoa passa mesmo, que ela venha só, diz assim, puxa, vejo sempre, puxa, o grego é um cara muito engraçado, puxa, o grego pergunta pra caramba. Então, independente da expressão ou então a pessoa vem e fala para mim, puxa, eu escuto todos, mas não entendo nada. Né? Eu acho sensacional quando a pessoa diz um negócio desse. Né? Legal, claro. Porque aí dá a ideia da força que nela existe, né? Para romper assim a inércia, ou não quero, ou vou fazer outra coisa, ou ver novela, e vou ver esse negócio ali mesmo que eu não entendo. Na verdade, não é que eu não entendo, é que ela não traduziu ainda. Né? Então, o que as pessoas elas oferecem não em palavras, né? Eu acho que isso é todo o resultado que podia se desejar num compartilhamento como a gente tem feito aqui, que é aquilo sim, e isso é o correto, que todos os sentimentos humanos, eles têm nome, né? E os nomes dos sentimentos que a gente usa agora são nomes dos sentimentos e das emoções do ciclo que já acabou, né? Não existe nome para as novas emoções, para os novos sentimentos, para os novos conhecimentos, isso ainda não existe. E é muito engraçado porque aí dá para perceber esse novo nessa relação com essas pessoas, né? E aí isso é uma experiência sensacional. Sem dúvida, né? Isso é muito gostoso, muito gratificante. Isso. É. Então, e aí, hein? Por que nós somos únicos? Sim. Primeiro eu queria comentar... Hoje a gente tem tempo, né? Tem tempo. Que você falou que daí as pessoas não compreendem muito bem as coisas, como a gente está conversando agora, né? Mas é que assim, e já um pouco dessa questão da individualidade do ser humano. O ser humano ele é formado por dois polos, já vamos detalhar, né? Que seria um polo norte, o polo sul, o polo positivo, o polo negativo, representado pelo cérebro e pelo coração. Fisicamente, o norte está acima do Sahasrara e o sul está abaixo dos pés, né? E o norte representa o que seria o polo o espiritual, e o sul representa o que seria a individualidade, a alma humana, né? Quando a pessoa ela só ouve a individualidade, só ouve a alma e leva a vida em função disso, dá a tônica da vida em função disso, a voz que emana do polo norte, a voz que emana do espiritual, a voz que emana da tríade superior em cada um, ela não consegue nem fazer o seu próprio eco,
né? E aí começa a haver um processo de, de revolta e de, tipo assim, uma saudade não sei do que, sabe? Isso é, assim, é o primeiro sintoma que mostra que aquele alimento que você está comendo no dia a dia já não te serve mais, sabe? E então o ouvir isso, né, é que vai fazer com que você encontre o equilíbrio e conheça um pouco do que se chama de felicidade, não felicidade humana, mas a felicidade como um todo. E a pessoa então, quando ela tem aquela empatia por esse tipo de assunto, qualquer que seja a vertente, né, qualquer que seja que ela queira seguir, mesmo que ela não compreenda, né, aquilo está servindo de alimento, só não está sendo traduzido ou assimilado pela mente concreta. A gente está conversando agora um pouquinho que é a diferença entre saber e lembrar, né? Lembrar é aquilo que você armazena na memória e que você pode nem saber e que não tem utilidade prática nenhuma e serve só como um entulho mental, um entulho psicológico ou um entulho acadêmico, filosófico, não interessa o que seja. E geralmente o que você lembra e não usa, ou lembra e não sabe, ele acaba prejudicando a própria tua relação com o entorno, que ele cria algumas cristalizações e que prejudicam o que se chama de personalidade, e daí você começa a ser pedante, ter empate, essas coisinhas, porque você vai se jogar superior porque está carregando uma caçamba cheia de inutilidades, né? Isso é o lembrar. E já o saber, não. O saber é aquilo que você lembra, mas que faz parte de você, né? Então, também que a gente está conversando, né? Eu sei, né? Aquilo que eu sei aquilo que é eu, né? Que sou eu, aquilo que é eu, aquilo que está tão disperso na minha cabeça, tão misturado comigo mesmo, que é o que eu sei falar, que é o que eu sou, né? A pessoa daí ouvindo e não compreendendo, ela está alimentando o saber, mesmo que ainda não traduzido pela mente concreta. E aí a pessoa vai ouvir um monte, ouviu todas as vezes que a gente conversou, por exemplo, né? E não guardou nada na memória. Eu acho ótimo, né? Porque não está armazenado com a mente concreta e você não tem aquela preocupação de ir buscar num livro, ou qual que seja o tipo de livro, ou buscar o conhecimento. É como se fosse você buscar em uma lista telefônica, você quer avidamente encontrar alguma coisa concreta para você pegar e já telefonar, resolveu e acabou. Então esse é o tipo de comportamento que não serve para esse tipo de conhecimento que a gente tem tentado compartilhar. Então o ouvir sem compreender, 100% certo. Porque no fundo não é bem assim, não compreende, né? Porque você percebe, as pessoas podem não estar nem ouvindo. Você mesmo disse. A pessoa pode achar que não está entendendo nada, mas mais para frente, entendeu? Ela vai ter um grau de compreensão, ela fala, puxa, isso aqui eu ouvi e não tinha entendido naquela ocasião. Sim, grego, quer ver o que eu então, penso? tudo fica registrado, né? De uma forma ou de outra fica registrado, em algum lugar que eu não sei onde é que é. Isso fica registrado, sim, onde a gente passa no universo, no Akasha, então, os brites em você que vão dar, na pior das hipóteses. Então, da sua vinda da Rio Branco até aqui, você não percebeu um monte de coisa, mas você viu, seus olhos viram. Entendeu? Isso aí ficou registrado em algum lugar, é isso que eu quero dizer. Na pior das hipóteses, né, a pessoa passar a vida inteira, ou uma parte da vida, ouvindo filosofia ou abstração, mesmo que ela jamais venha compreender, aquilo simplesmente é o que vai gerar todas as tendências da existência futura. Então, no mínimo, você está construindo uma boa e pacífica existência, mesmo que agora você não esteja compreendendo absolutamente nada. Então, isso é um presente para si mesmo, né? Porque o conhecimento funciona assim, a maneira como eu vejo, né? Minha opinião. Então, você adquirir um conhecimento, uma grande massa de conhecimento que vai compor a tua mente concreta. Do ponto de vista existencial, ou que vai mudar a tua vida, eu vou considerar como ele seja inútil filosoficamente, né? Quando aquele conhecimento começa a amadurecer, que você começa a abrir aquelas gavetas onde você guardou aquilo que você achava que era inútil, e aí você começa a colocar em prática aquele conhecimento e fazer com que aquele conhecimento transforme a você mesmo, aconteça aquele processo de sublimação em você, aquele
aquele elemento catalisador que vai fazer com que você mude, que você perca aquelas crostas que você trouxe para a existência, aquela coisa toda. Então, aquele conhecimento ele começa a se transformar em sabedoria. Então, já é uma coisa útil. Ele passou a ser útil e você passou a honrar aquele que te passou o conhecimento. Não quem está falando, não nós dois, mas a origem do conhecimento. Quando esse conhecimento, que daí já é sabedoria, ele começa a se aprimorar, e ele já não é mais usado só para você, né, ou para um benefício específico, para você ter um retorno daquela sabedoria, então você começa a desenvolver, né, uma sabedoria que ela começa a beirar a fraternidade. Então você vai e doa, né? É como os reais mestres fazem com o conhecimento, ele devolve, ele doa à humanidade, né? Quando essa sabedoria, então, aplicada, né, no dia a dia, né, e que já é fraternidade, ela começa a ter uma aplicação prática, você começa a compreender o teu entorno, as pessoas, sobre aquela ótica, né, que você desenvolveu, que era o conhecimento que virou sabedoria e virou fraternidade, daí isso começa a transformar no que se conceitou como um amor, não amor passional, não amor de relação, não amor pelo outro, né, mas amor pelos outros de uma vez só, pelo gênero humano. Quando então esse conhecimento, que era sabedoria, virou fraternidade, virou amor, você consegue ter uma maneira assim absoluta de ver o todo, e aí você gosta de todos, você vê a todos, você sente todos, aí então ele virou a expressão humana do amor universal. Entende? Aí ele passa a ter validade. Então esse é o caminho do conhecimento. Então se a pessoa chega, não compreende nada do que tal, mas te devolve um sentimento que ela não sabe o nome e você não sabe o nome, ela já está no fim do caminho, né, que seria de iniciação, só que ainda a mente concreta não está amadurecida. Mas o resultado ela já tem em si, que é o quê? Exteriorizar a fraternidade, exteriorizar amor, né, exteriorizar amor universal para um outro ser humano em troca de nada, porque o que a gente dá? Nada. Abstração. Do ponto de vista do mundo de hoje, a gente não é nem fumaça, a gente dá nada, a gente compartilha ideias. Exatamente. Né? E a pessoa recebe essa ideia e te devolve essa ideia transformada, o quê? Em fraternidade, em amor, em respeito, em admiração, em carinho. Né? Então, isso não existe nada de superior. Isso é o que se deseja no processo de iniciação. Então, para você ter uma ideia assim, é uma análise do que você tem feito nesses anos todos aqui no Compartilhar Conhecimento e como isso volta transformado e a humanidade agindo como deveria ser, um grande dínamo transformador das forças universais, que é trazer a abstração, né, e o ser humano transforma aquela abstração em amor fraterno e te devolve em forma de abraço. Existe algo superior a isso? Não existe. Não, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Não, isso é bom porque esse ciclo de transformação, ele oxigena a própria Terra, ele vitaliza a Terra, ele vitaliza, oxigena a humanidade, ele enfraquece o que existe ainda do ciclo passado, ele vitaliza a pessoa que está criando, ele vitaliza você que recebe. Então, em vez de continuar a humanidade nesse ciclo vicioso em que existia, em que estava a humanidade no ciclo passado, gera um ciclo, né, virtuoso, né, onde o abstrato gera amor fraterno, e o amor fraterno induz a descida do abstrato, e aí a gente vai em frente. Legal, bela introdução, né? Então, foi. Necessária. Então, e tem a ver com a questão da individualidade, porque somos únicos ou diferentes? Porque somos únicos. Únicos, tá. Então assim, ó. Vamos voltar, você recorda toda a minha pergunta, né? Tinha 980 metros, não tinha 1 quilômetro. O questionamento é se nós somos únicos, então o uno todo no um não existe. Não, existir, mas você vai ter que explicar como é que o único... Eu vou comentar nesse comentário. Exatamente. Com a explicação. E aí entra a questão lá que você já disse aqui diversas vezes, né? Que não existe a paridade de 1 para 1. Quer dizer, eu não fui fulano de tal, nem rei, nem pé de chinelo, não fui nada em vida passada. É um conjunto. Exatamente. Então, como é que o único, né? Ele pode ter isso aqui? Então, só para ficar claro. Sim. Então, no início, vamos fundamentar essa pergunta. Por que somos únicos? Né? Tá. Então, o ser humano ele é formado, vamos falar de 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Ótimo. Tá? Muito bom. Na medida em que você avança do corpo para o que se conceitou como espírito, daí você tende
né, dessa unidade humana para a unidade divina. E é uma coisa muito interessante, que é assim, ó, primeiro falar fisicamente por que nós somos um. Assim, ó. Então, a gente já conversou aqui várias vezes sobre o conceito de truth, né? Lá vem os nomes sânscritos aí. Não, é que tem termo, Tá. tem termo, Truth, tá. que não, tem termo que não tem equivalente em português, primeira coisa. E depois, mesmo havendo equivalência para alguns termos, você citar o nome do termo, o nome próprio, você invocar aquela força. Sim. É como um mantra. Por que tem mantras que não são traduzidos em português? Perfeito. Porque quando você fala em sânscrito, ou em centauro, em vatão, ou que língua seja, você está vivificando a coisa em Claro, si. por isso que não se traduz mantra, né? Por é a mesma coisa assim, que, em vez de falar assim, o Eustáquio André Pattoni fala assim, aquele cara que daí está lá naquela sala, lá no tal, aí a pessoa vai ter que andar o meu caminho para fazer a imagem de você. Aí fala assim, o Eustáquio? Esse. Então eu digo, o Eustáquio. Sim. Então por isso que se usa termos sânscritos. Algumas coisas sim. Já houve o transbordo, né, dos gênios, né, do caminho. Mas a pergunta foi proposital e capciosa, porque muita gente pergunta, por que vocês ficam falando ainda essas palavras difíceis, vrita, skanda-nidana, e não sei o que lá, por isso. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. E assim, quando você fala um conhecimento ou uma força, um termo em sânscrito, né, aí você traz essa força, ela pura, nua e crua, para ser debatida aqui agora, e a gente discute a respeito e compartilha com vocês, daí está fazendo com que essa força venha e está fazendo com que ela receba a forma como a gente vê. Então, é um sinal de vaso comunicante fazendo com que o Oriente se funda com o Ocidente cada vez que se fala a respeito. Agora, não pode dizer assim, não, aquela força que existe e que faz isso e que faz isso e tal, e ele se recusa, falou, não, eu sou um purista, eu não vou falar em sânscrito. Né? Não tem que falar. Sânscrito, César, Vatão, o que a lei te permitir e o que for necessário. Então, tem um termo que a gente já conversou aqui algumas vezes, truth, né? Então, o truth é aquela unidade de matéria universal, que é a menor unidade organizada de matéria que forma o universo, todos os planos, né? E que em si ele é um perfeito espelho do universo como um todo. Então, o truth ele é a menor unidade evolucional, ele tem começo, meio e fim, tem consciência a ser adquirida, tem um processo evolucional, e o conjunto deles é que vai formar, então, todos os átomos e os átomos solares, que depois então formam todos os planos que animam o que a gente conceitua como existência. O truth, então, é uma porção de espaço e é uma porção de tempo, que é 1/150 de segundos. Né? Então, se diz que o truth é uma porção de espaço, o truth é 1/150 de segundos, e o truth é aquele espaço, né, que o local onde você está, ou a tua referência onde você está existindo agora, se movimenta durante um truth. Né? Então, assim, vamos supor, com a referência onde a gente está agora, sistema solar. Então, nossa referência é o Sol visível, né? Por trás dele tem o primeiro Sol oculto. Então, o espaço que o Sol vai se deslocar em 1/150 segundos, isso é um truth. Tá? Então, dá o conceito de matéria. Acontece que é o seguinte, então, a gente conversou outro dia, nós escrevemos, né? Nós deslocamos acompanhando a rotação da Terra, a Terra se desloca ao redor do Sol. Até hoje é dia 21 de março, é o início equinócio. Exato. Então, a Terra se desloca ao redor do Sol, né? E o Sol se desloca dentro da galáxia, a galáxia se desloca. Então, assim, o sistema solar vai fazer uma volta inteira na galáxia a cada 225 milhões de anos, alguma coisa assim. E aí, então, todo mundo se desloca, né, dentro do universo, né, em um sistema fechado, tendo como duas referências. É uma coisa que a gente nunca conversou. Da mesma forma que o ser humano tem o cérebro e o coração, Polo Norte e Polo Sul, o universo também tem Polo Norte e Polo Sul. E se desloca, então, em função disso, fazendo exatamente a mesma coisa que faz, inclusive, a circulação no corpo humano. Então, acontece o seguinte. Jamais um ser humano vai conseguir nascer no mesmo lugar do universo. Não tem como. Isso é físico. Não tem como. Isso é físico. Tá. Não tem como. Não é? Porque
Você está se movendo, e aí então, se você pegar só o movimento que a Terra faz em redor do Sol, que o Sol faz dentro da Via Láctea, e que a Via Láctea faz dentro do universo, então a gente está andando alguma coisa próximo de 1 milhão de quilômetros por hora, sei lá, um negócio gigantesco assim, né? Sem considerar aquele momento de contração do universo, que ele se de contração de expansão, que ele se expande a 1 parsec a cada 30 parsecs por quilômetro. Não sei, um negócio gigantesco assim que a gente nem usa nessa questão da movimentação para não tornar a mentalização muito complexa. Então, o ser humano, ele nasce em determinado ponto do universo. Cada um ser humano, cada um ser que esteja existindo, nisso que a gente está chamando de sistema solar que a gente está vivendo agora. Quando você fala isso, e sem cortar seu raciocínio, você está corroborando com o estudo da astrologia ou não? Acima disso. Acima disso. E então, por isso que se fala assim, a inclinação dos astros, se fala assim. Por isso que me veio a... Não, muito bem. Não, a colocação completamente procedente. E é bem isso que eu quero chegar. Se fala que a inclinação do astro, ela dá a tônica da pessoa e tem a astrologia. Só que isso, assim, sempre existe uma ciência original e a perda do conhecimento original deriva o que hoje se conceitua como ciência. Todas elas, né? A inclinação a ser considerada, né, não é a inclinação do astro, é a inclinação do truth que está envolvido naquela manifestação daquele momento. E o truth daí, ele tem uma inclinação não com relação ao astro, mas ele tem uma inclinação, isso é uma coisa muito interessante, com relação ao eixo do Sol, né, que o Sol tem um eixo, e aí ele vai se deslocar mantendo, né? Então, esse manutenção do Sol e do Sistema Solar nesse movimento, então ele se movimenta nos truths, quer dizer, na matéria do universo, passando através da matéria do universo, sendo matéria do universo. Então, cada milionésimo de segundo, ou cada 1/185 de segundo, se a gente quiser usar essa referência que é o truth, então há uma angulação, né, da própria matéria com relação àquele teu primeiro referencial. Essa angulação, essa inclinação, não é que então daí dá a tônica de cada elemento gerado nesse processo de deslocamento através do universo. Esse princípio é que garante que não existem dois seres iguais, né, dentro do universo, fisicamente. E o que você está falando de inclinação, eu vou trazer para a ciência agora. Se apresentou para falar dessa forma. O cristal que nós temos no relógio, no celular, nos computadores, em toda essa coisa, se ele não for cortado num ângulo correto, não funciona absolutamente nada. Você sabe disso, né? Você é analista de sistemas. Pô. Não, eu sei. Então, o cristal, olha que loucura, só para corroborar o que você acabou de dizer. Você falou, eu não sei fazer, porque eu não sou cientista, mas vocês podem pesquisar. Você pega um cristal, você pode cortar ele em trilhões de pedaços e não acontece nada. Se você cortar no ângulo certo, sei lá por quê também, né? Porque, aí ele tem a capacidade de... porque toda a vida física... armazenar, ter memória, todo esse negócio. Porque toda a vida física, ela obedece a um padrão geométrico, toda a vida visível. Toda a vida invisível obedece a um padrão numérico. Entende? Então, se você quer fazer com que a matéria sirva exatamente o seu propósito, exteriorize todas as suas potencialidades, dê o ângulo adequado a ela. É perfeitamente isso, a função fractal, Fibonacci, por isso que o número de ouro... A gente conversou assim que, por assim, o que eu gero em um ponto no universo, né, ele vai permanecer ancorado naquele ponto no universo, né, até que eu conseguisse chegar novamente naquele ponto, quer dizer, na mesma angulação, para daí então eu conseguir apagar. Percebe? Então, essa é uma das razões... a razão, né, tem outras aí nos outros planos, é a razão pela qual fisicamente cada ser humano pode ser você é uma individualidade cósmica e você nascido aqui, uma outra pessoa nascida em qualquer lugar da Terra, um outro ser gerado, um elemental gerado, um pensamento criado, uma emoção criada, uma abstração criada, um Sura Matradeva criado, não interessa o que. Por conta desse deslocamento, né, cada um é único. Então, né? Tudo é único, né? Porque se for por esse conceito, nós estamos falando de humano... No mundo da manifestação, o que está atrelado à manifestação, tudo é único.
E por que tudo é único? É porque há uma massa, né? Não dá para dizer que o conceito de espaço não existe, né? O espaço é só um conceito humano. Porque todo espaço ele é preenchido com matéria. Então, o conceito de espaço, que seria igual a vazio, né? Ele não existe. Então, há uma matéria dentro do que a gente tem determinado como limite, não limite visível, mas limite invisível do universo, que ela precisa ser experienciada. E aí o universo se expande e todas essas consciências em suas várias hierarquias e graduações e todos os planos, elas se expandem e giram pelo universo para deixar a sua impressão naquela matéria que ainda está pura, ainda não está usada. Então, por isso que o mundo físico ele tem essa questão da individualidade. Isso que você está falando é interessante, porque quando a gente fala, você falou que se apresenta, né? Realmente se apresenta, né? A gente vai vendo as coisas aqui. Então, mas aí eu vai vendo bem isso, né? Tem o espectro do spec, a expectativa é o acontecimento daquilo que você vê quando existia fisicamente. Isso é o que é a expectativa. E o ir vendo, né, é você trazer a ideia para o plano. Você acabou de dizer há pouco. Tem muitas coisas que a gente não consegue expressar por palavras, né? E sabe por que usa o termo ver? É porque Manas, a mente concreta, ele tem a ver com o que a gente está conversando hoje, ela só vê imagem. A Manas só funciona baseada em imagem. Então você tem que trazer alguma coisa do abstrato que não tem imagem formada. Aí você faz um saque, né, do mundo da intuição pro plano da mente concreta em imagem, daí você vê. Então por isso que você usa o termo se apresenta. Quando eu me apresento, que vem o termo brilhar, eu brilho, eu me apresento, né? Aí eu sou visualizável, visualizado e portanto eu sou verbalizável, você consegue falar. Agora, o que você disse agora há pouco, por isso que eu disse que se apresenta, mas é o que você falou, não é visual, não é nada, não, é diferente. A forma que você usa está corretíssima, eu só mostrei a mecânica que funciona, como funciona. As pessoas que estão em casa agora, muitas conseguem compreender. Outras querem compreender, mas não conseguem. Como fazer com que isso que é muito bonito, né, na verbalização, na visualização... Aí é bom de falar com a conversa assim. Quanto mais abstrata é a conversa, mais dá um calor no peito. Não, é gostoso falar. Então isso aqui. Agora, as pessoas, muitas pessoas hoje vivem desanimadas, né, a gente sabe. Em função de uma série de coisas. Na vida é para ser experienciada. Aqui tudo que acontece na sua vida tem razão de ser. Então aproveite essa experiência. Como ele disse aqui, eu repito muitas vezes, Jorge, né? Aproveite enquanto você está vivo, né? Porque tem muitas coisas que você só pode experienciar em corpo físico, não é isso? A evolução só se faz existindo então, nesse plano, você tem que estar no corpo físico para evoluir. Então, aproveitando isso aqui, como fazer, você sempre é feliz em buscar as respostas, como fazer com que exista uma perspectiva real de que as pessoas possam alcançar isso aí que você sempre verbaliza, né? Traz na verbalização. Tá captando o que eu quero dizer? Perfeitamente. Sim, então, aí, poxa, o que eles falam lá é bonito pra caramba, cara. Puxa vida, mas se eu acendo um fósforo, dá calor, eu queimo o meu dedo. O que eles estão falando lá, eu estou tentando imaginar, mas puxa vida, não consigo. Como é que você dá? Para não desanimar... Nunca aconteceu assim de... Quando você era bebê e o teu pai te deu, tua mãe te deu um conjunto de livros que você só foi compreender depois que você aprendeu a ler? Claro, sim, isso é do Qual é que é o grande, assim. Qual é que é o grande valor do teu pai te dar um livro quando você tem 1 ano de idade e você não sabe ler ainda? Não é o que está no livro. É o amor do teu pai no ato de te dar o livro. Sim, porque aí o livro guardado é a âncora onde está assentada o amor que o teu pai empenhou para você naquele momento. Vai chegar um dia que você vai aprender a ler, e aí nesse momento então você vai se conectar, não com o que está escrito ali, que para você já não faz mais sentido, mas aí no abrir aquilo dali, você então se reposiciona naquele truque, no universo lá, 300 milhões de quilômetros atrás, e aí naquele momento você recebe o quê? O amor que está ancorado ali. O conhecimento que a gente compartilha e que o mestre compartilha com a humanidade é assim. O que tem ali? Tem o conhecimento que tem de amadurecimento concreto,
ter um conhecimento que tende a fazer com que a tua alma encontre com o teu espírito, ela veja a luz, das trevas à luz, da morte à imortalidade, aquela frase, né? Do ilusório conduz-me ao real, né? Das trevas à luz, da morte à imortalidade. Esse é o trabalho. Só que daí, junto com isso, e a amálgama, assim, a energia que une esse conhecimento que é dado, é o amor que existe entre cada palavra, o amor fraterno que existe, esperando que isso um dia frutifique, nasça. Então, o que a pessoa pode fazer com esse conhecimento que ainda não é compreendido? Então, tem o filosofia, né, que é o amigo da sabedoria. Isso. Né? Então, e aí não no caso a filosofia do ponto de vista acadêmico, mas então o que se pode fazer com o conhecimento? Seja amigo do conhecimento. E você compreende integralmente o teu amigo? Não compreende integralmente o teu amigo, mas é meu amigo. Então você seja amigo do conhecimento abstrato que pela tua mente passa, né, que um dia ele vai ter utilidade, como a gente conversou agora há pouquinho, ou agora ou na existência futura. O que não pode fazer é assim, é fazer com que aí você ouve, lê, compra pilhas de livros, né, e fica naquela ansiedade, aquele desejo de aprender. Já começou errado, porque se você está aprendendo o abstrato, não pode ter desejo. Desejo é aqui embaixo, no astral. Né? Aí eu não consegui compreender, aí eu fiquei aborrecido. O astral denso ancorando, então começa a criar uma série de elementos que invalida, né, a própria atividade e aquele impulso entusiasmo, aquele impulso de buscar um conhecimento, mesmo que não compreenda, ele vai sendo tolhido na sua vitalidade e se cria uma casca e no final assim, não, vou usar melhor meu tempo, vou assistir a novela, porque me dá prazer. Entende? Então o que você tem que fazer é ser amigo do conhecimento e vai chegar um ponto, assim, a gente conversou aqui, qual é que é o máximo da interação que você pode ter com um livro? É aquele momento em que você não mais está lendo o livro para te dar uma emoção, você não mais está lendo o livro para preencher tua mente concreta, você está conversando com o livro para andar nos caminhos da mente do autor e compreender o que está entre cada linha, o que está por detrás de cada palavra escrita, é onde fala, a J. Guest fala que é a diferença entre a letra que mata e o verbo que vivifica. O verbo é sempre o que está por trás da letra, porque ela é a origem. A ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, o que está escrito, ele vai estar ligado ao próprio verbo passando pela ideia. Né? O processo de retenção do conhecimento é exatamente a mesma coisa. Se eu quiser forçar a mente concreta a compreender tudo, esquematizar, analisar... Assim, como é que funciona Já voltamos aqui à questão daí da individualidade, que é bem simples de explicar. Como é que funciona o processo de ensinar a desenhar usando o lado direito do cérebro? Sabe que todo adulto ele desenha, dá para saber mais ou menos quando é que o Vibhuti, o timo, ele perdeu a atividade integral no ser humano e quando o corpo caloso deixou de ser integralmente utilizado, ou quando o cérebro direito e o cérebro esquerdo deixaram de funcionar em paralelo, pelo tipo de desenho que o adulto faz. Porque quando aí o timo ele desacelera, quando o corpo caloso perde o seu fluxo, quando o lado direito do cérebro começa a ceder espaço para a razão, para a lógica, que é o que vai se aprender na escola, aí então aquela capacidade de se expressar através da poesia, do desenho, da arte, do bom, do bem, do belo, ela congela. Manda do desenhar, ele vai desenhar como uma criança de 4, 5 anos. Entende? Então, esse congelamento, essa inaptidão para compreender o bem, o bom, o belo, o abstrato, né, tem que ser evitado agora. Então, se você pega o conhecimento abstrato e quer dar para ele uma utilidade, não, eu tenho que compreender, eu tenho que guardar isso na cabeça, eu tenho que saber fazer as interrelações, isso eu tenho que ter na memória 100% eu tenho que ser um erudito filosófico. Você está congelado. Você vai ter todo esse conhecimento, mas você vai desenhar, né, como uma criança de 5 anos. Ou você, como adulto, vai ter a mente abstrata de um impúbere psíquico. Não adiantou nada. Entendi. Né? Tá? Então, faze por ti, que eu te ajudarei, e conhece a ti mesmo em ti mesmo. Então, você tem que ter esse respeito para você saber o tempo certo da coisa agir em você. Bom. Peraí, agora deixa eu entrar aí. Tá. Você falou, explicou muito bem a questão de que...
Do movimento, então, claro que... Fisicamente você é um só. Cada um nasceu num momento. Sim. Muito bem, nós estamos falando do plano físico. Tá. Plano físico. Vamos, o passo seguinte eu vou falar agora. Não, então, tá, deixa eu fazer a pergunta. Então, quem pode ser? Sabemos que fora, pelo menos, dizem, né, ciência e tal, eu não sei de nada. Que dizem que a quarta dimensão, a dimensão acima da nossa aqui, seria... o tempo é diferente, o espaço é diferente, como você acabou de dizer. Em assim sendo, e lá não existindo mais, nós não sendo mais físicos, quando a gente solta esse corpo aqui... nós somos físicos, não sim. Esse... Exatamente. Tá, como é que não fica... Tem, assim, só desculpa, não tem como não ser físico. Atman é físico. Tudo é físico. Tudo é físico. O que muda é só a densidade. Isso, você foi muito feliz nisso aí, porque realmente, por isso que muita gente até confunde, até as coisas aparecem magicamente aqui, né? A questão que muita gente fala do corpo de luz. Corpo de luz. Então, o que é? Porque o corpo de luz, na verdade, é o que você acabou de dizer, é que fica mal entendido. Isso aqui é a minha interpretação. Você falou que tudo é físico, é verdade. Por que é físico? Porque a matéria é a energia em densidade menor. É que a gente só se eu acelero o meu corpo físico, eu posso desmaterializar aqui e me transformar em outro lugar. Então, tudo é energia, tudo é matéria. O espírito, né, ele cristalizado é a matéria sublimada é o espírito. Mais nada, sim, então só isso. Então, tudo formas de manifestação da energia. Nós estamos aqui nessa sala, aqui no estúdio. Você está vendo as ondas que a emissora de TV está gerando? Não. Não. Por quê? Por conta da frequência. Diferença, exatamente. Essa eu não alcanço, né? Exatamente. É porque a gente considera como físico e como real só aquilo que os 5 sentidos captam. Só que os 5 sentidos foram engendrados, 5 sistemas, que são os 5 sentidos, para fazer com que a gente tenha uma percepção unicamente de um plano, que é isso que a gente está vivendo aqui. Por isso que ele só serve para isso. Então vamos entrar na parte fora da matéria agora. Então, aí assim, fisicamente a gente conversou. Aí em termos de individualidade, onde eu falo eu sou, né? Como é que é teu nome? Né? Quem que você é? Eu sou o Jorge, eu sou o Stack, né? Eu sou o Cadon. Então, tinha um período na evolução, isso da raça da Lemúria, onde então estava no ápice a questão do androgenismo, é que existia uma hierarquia, os Sura Matradevas, que são os Kumaras, Makaras e Asuras, que deveriam dar o germe da individualidade para o ser humano, que é aquilo que a gente já citou algumas vezes aqui, é o Ahankara, né? Aquilo que como se fosse o direito de falar eu. Né? Então, a partir desse momento, se criou o eu sou. Né? E o eu sou está ligado ao quê? A minha individualidade enquanto alma. Né? Por que a minha alma é diferente hoje? Essa que eu tenho agora, essa que você tem. Né? Então, a gente falou agora um pouquinho da questão do assistir, ouvir alguma coisa e não usar agora. Então, tudo que eu ouço, né? O Ahankara, como é que ele vai interagir com o meio? Então você tem 5 caminhos de entrada, né? de recepção de imagens do mundo que me cerca, que daí são 5 sentidos: visão, audição, tato, gustação e olfato, né? Olfato que está sendo desenvolvido agora. E ele tem 5 caminhos esses são os chamados Jnanendriyanis, são os caminhos do conhecimento, e tem os Karmendriyanis, que é o caminho da ação, que é mão, pé, órgão de excreção, órgão de geração e fala. Essa é a maneira como o visível é visto pelo invisível. Então, que tudo que nós vemos, tudo que a gente ouve esse dia a dia, ele vai gerando imagens na mente concreta, né, em manas, e essa imagem gerada, ela é fugaz, ela é gerada, você usa ou não e ela some. Só que ela sempre deixa resíduos. Sempre. Os vritis, então usa um termo turbilhões de vritis. Então, a cada 1/185 de segundos, vamos usar o Truth como padrão de tempo, então turbilhões de imagens, de sons e sensações está sendo gerado na mente de cada pessoa. E nada fica incólume no universo. Você criou, você gerou, você tem que resolver. O conjunto desses turbilhões, o conjunto desses resíduos, né, de coisas vistas, ouvidas, faladas, sentidas,
que a gente vai perpassando durante a vida, é que mais na frente vai gerar a massa ou a amálgama que gera as tendências de cada um de nós. Então, boa parte do karma individual que vai ter que ser resolvido, né, vai estar lastreado nesse conjunto que a gente vai chamar de alma, é resultado do dia a dia. Por isso se fala assim, cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala. O que é isso? Ele sempre diz pra gente, ó, vamos desligar o celular. É isso aí, mas o programa ao vivo é brincadeira. Então, quer atender? Não, eu só vou desligar aqui. Tá. Então, esse conjunto de atividades, né, é que ele vai dar a tônica, vai gerar o parte do karma que eu vou ter que resolver. Então, do ponto de vista de alma, essa alma, ela é única, porque ela tem um conjunto. Ela é única também porque é a sua personalidade. Você está construindo. Exatamente. Você tá construindo. Então ela também é única. E porque ela tem um conjunto de lastros, né, de resíduos, que cabe a você resgatar. Então, a parte que te cabe do teu karma individual, né, é tua, não existe, sabe, não tem como se apropriar dele inteiro. O que o mestre faz quando ele vem a existir, quando o avatar faz quando ele vem a existir, ele se apropria e tenta resolver parte do karma da humanidade. Agora, o individual compete a cada um. Espera, você falou um negócio aqui que, peraí, a alma tem alguma coisa a ver com o karma? A alma é um instrumento de ação do karma. As tendências negativas e positivas que existem na alma, as skandhas e nidanas, né? Ela é o quê? Ela é o resultado, e assim, a gente conversou. Sim, mas sempre sempre surgem novas questões. Sim, né? me diz o que você desejava na tua ou nas tuas existências anteriores, não eu, mas os que estão ligados a mim, ou o que eu somatório. Eu desejava ser o que eu sou. O que você vai, como é que você vai ser, né, na tua próxima existência? O que você vai levar para agregar, para gerar uma próxima existência? Tudo isso que você está desejando agora. Por isso, cuidado com o que você deseja, porque vai se realizar. O que eu desejo é fruto da minha personalidade. Fruto da minha personalidade é a minha alma. Quando eu passar por lá de lá... A tua personalidade é tua alma. Então, vai sobreviver a alma. O espírito volta para a mônada, sei lá, essas coisas assim. O espírito mônada é a mesma coisa, tá, né? Então, e aí sobra a alma. Não, mas aí a alma vai passar Mas a alma não reencarna, caramba. Não, a alma em si não, mas o resultado da alma sim. Opa, aí é essa que seria a pergunta. Como que é isso? Não, lembra assim, ó, assim, você todos os dias você chega em casa e você troca de roupa para voltar, né, para trabalhar. Aí você está usando aquela roupa feita por várias pessoas. Sim. É como quando na comida, você come a comida, ela tem a energia de cada um, do que plantou, do que colheu, do que lavou, do que cortou. Quem fez disso aí, a veste que você usa, é a mesma coisa, tem influência de várias pessoas com a tua tônica. Então, você tem a individualidade, né, que é a alma, né, e aí acima da alma eu tenho aquilo que já conversou também, que é o corpo causal, que é aquilo que vai retendo as experiências, ligado aí então ao que se considerou como espírito. Seria Atman e... Só me diz uma coisa, então. Qual seria a ligação, ou não sei se vai ser bem formulado, se o fruto do meu resultado está na alma, que parte dela, vamos dizer, que vai... É como se fosse assim... Que vai alimentar a questão kármica, digamos assim. É como se fosse assim, tudo que você faz de bom, né, assim, todas as tendências positivas que desenvolve as skandhas, né? Isso então vai dando corpo, vai dando densidade ao teu corpo causal. Né? É o causal, então. Ao corpo causal. Tá. Né? O que sobra, as nidanas que ficam para resolver, essas vão ter que renascer. Só que os renascimentos eles são para resolver as nidanas, né? Só que se todo mundo nascesse só com tendência negativa, ninguém conseguiria dar jeito em si mesmo. Então aí a própria mecânica da existência faz com que você nasça com tendências positivas e negativas. Aí a tendência positiva vai fazer com que você consiga sublimar aquelas tendências negativas. O resultado, veja que é uma coisa muito interessante, é o resultado dessas passagens, dessa somatória de experiências, desses novos seres que vão acontecendo, se deslocando pelo universo, agregando, construindo o corpo causal, que é o resultado de todas aquelas experiências que eu tive. Chega um ponto em que daí você está, enquanto unidade existencial, pronto, né? E aí você vai assim, o que o pessoal da Agartha tem de diferente com relação ao pessoal da superfície?
é que lá a consciência está focada no corpo causal. Quem está na garta, quem tem o corpo causal pronto. Todo mundo tem corpo causal pronto, o que ele é? Ela é o que se conceitua como adepto. Só, mais nada. Tá, mas morri. Olha, o corpo causal fica em algum Não, lugar? o corpo causal é permanente. Ele tá permanente da onde? Ele está ligado a Atman e Budi. Tá. Né? Assim, esse seria um conjunto de átomos permanentes. Ele fica ligado na alma ou não? Depois que eu passei por lá de lá ou não? Não fica ligado assim à alma em quantidade, que a alma em quantidade, então a pessoa passou pelo fenômeno da morte, daquele primeiro sono, depois aí acorda, vai estar no mundo que ela própria construiu, aí você vai estar fechado no mundo próprio com aquelas coisas que você mesmo criou, vai ser um processo de sublimação. Esse tempo de sono e sublimação vai depender do quanto você tem de elementos para sublimar. Sim. Quanto menos conhecimento você tiver, menos tempo você fica, mais rápido você vai encarnar. Quanto mais conhecimento você tiver, você fica eternidades para daí encarnar. Resolveu. O que sobrou volta para ser resolvido. Mas daí não assim, eu fui A, agora eu sou B, amanhã eu vou ser C. Não, eu fui A, quando foi B gera o A1, A2, A3, A4 gerou o B, o B1, B2, B3, B4 gerou o C, e nós, depois da nossa experiência, em conjunto com, né, a mônada da qual a gente seja ligado, vai ter uma ou mais existências para ir para frente. Então, na medida em que a gente sobe em direção ao um no todo no um, vai acabando a nossa diferença. Então, eu fisicamente sou único. Eu, enquanto alma, tenho coisas compartilhadas. Eu, enquanto espírito, tendo para a mônada. Né? Eu, enquanto mônada, eu sou só uma centelha da mesma coisa. Então, pelo que você está falando, quer dizer, vai ficar difícil aí. Vai ficar a pergunta no ar. Não. Não, que eu digo... Está tudo ligado, então. Claro que sim. Quer dizer, esse negócio... Eu criei uma personalidade que é a alma sobrevive, né? Ela, assim, o extrato... A mônada está lá... A experiência daquela alma... Mas esse resultado interfere na questão da mônada, então... Perfeitamente. Então está tudo ligado aí. Perfeito. Acho que é a melhor conclusão que você pode chegar na vida. Você assim, na medida em que, assim, que a unidade, ela precisa da multiplicidade para evoluir. E quanto mais se projeta na multiplicidade, mais individualizado fica. Então, o corpo físico é um só. Na medida que você vai subindo, já não existe mais a separação. Quanto mais você vai subindo, chega um ponto em que emana, divide em sete, aí vem sete linhas do Pramanta, aí vem tal, até chegar o ser humano que a gente conceitua hoje como o outro. O outro, que é você, né? Se eu olhar para cima, você é parte de mim. Sim. Entende? Então, porque, assim, eu sou diferente? Sim. Eu sou único enquanto corpo. Eu, que está falando Jorge, sou único? Sim. O grego é único? Sim, porque é o arrancar, é a individualidade, é essa alma que está existindo. Saiu dessa pequena faixa que me garante individualidade, né? Nada mais existe de individual. É tudo uma coisa só evoluindo. Por isso o Atiniati, o um no todo e o todo no um. O um no todo e o todo no um. Então, todas as individualidades, todas as diferenças se projetam para um só. Vai chegar um dia que todo mundo é uma única coisa, o manifestado. Então, aproveitar esses minutinhos aí, só uma coisa que... Aí só tem uma coisa que você fala. Tem aquela questão de as pessoas se acharem diferente e quererem ser diferente. Tanto é que os grandes argumentos da sociedade atual é te induzir a consumir coisas para que você se sinta diferente. Isso. É a avidia, é a ignorância, é desconhecimento. Por quê? Por que você deseja tanto se sentir diferente se você é meu outro eu? Esse corpo é diferente. Esse corpo é diferente. A tua alma tem nuances, a minha tem nuances. As nuances da tua e da minha podem vir da mesma fonte. Na medida em que se sobe, é como uma pirâmide grego. A pirâmide embaixo, grande, vai subindo. A cada degrau diminui o número de peças. Chega lá, é uma pedra só lá em cima. A cúspide, né? É o olho, né, do Supremo, que é o manifestado. Entende? Assim que são as coisas. Tá, então, só para aquela arestinha que tem. Eu hoje, segundo estudos, Leadbeater, Annie-Besant, toda aquela que passaram ali, tudo, nós temos 7 corpos, né? Sim. 7 corpos, muito bem. Hoje, nós estamos aqui em corpo físico, mais os... Quando a gente passa por lá de lá, né, continuamos... Aí eu já não tenho mais o físico, o corpo físico. Nem o vital. Eu não tenho o físico nem vital. Não, o físico os outros sobrevivem. Perfeitamente. Eles estão atrelados à alma?
Eles continuam atrelados à alma? A alma é o astral e a mente concreta. A alma é isso. A função do quarto momento evolucional, por assim, é fazer com que hoje, quando você tem uma emoção, automaticamente tem um conhecimento junto. Quando você tem um conhecimento, automaticamente tem uma emoção junto. Por quê? Porque o astral e a mente concreta estão de tal forma entranhados que isso é o conceito de alma. E a função desse momento evolucional é criar uma mente concreta, harmônica, estabilizada e pacificada. E onde estão os superiores nessa questão aí? 2 mais 2 que nós falamos agora? 4. Depois vem mente abstrata, né, que Sim. daí é o conhecimento todo. Vem Budi, né, que daí... Aí eles já estão já estão desanexados de alma, essas coisas. Estão em outras coisas. É que assim, toda alma, assim, quando você está vivo, quando eu estou vivo, né, a gente está ligado em 7 planos. Sim. Né? Quando a pessoa perde o corpo físico, daí então perde o vital, ela vai ficar com o astral, a mente concreta, que é a alma, em um processo de não é de depuração, mas de autocontemplação. Eu vou olhar realmente quem eu sou, Sim. sem filtro. E essa é a pior hora. Entende? Esse é o processo de sublimação daquela existência. Isso é a alma. E o resultado desse processo, desse momento evolucional, vai estar ligado a um corpo causal que é um permanente, que por sua vez está ligado, né, a uma individualidade que é o que se constituiu como espírito. Me dá a impressão assim, quer dizer, posso até estar falando uma grande besteira, que então tem o mental, qual é o físico e o vital. Físico e o vital. É porque o vital okay. É o que conceitua, o que dá o conceito de vida. Né? Isso ainda tem a sua individualidade, físico e vital. Sim. Depois passa para o lado de lá. Já começa a misturar. Não, peraí, aí tem mais 2, né? Que é o mental e o astral e a mente concreta. O astral e a mente concreta. Que é a alma. E aí os outros 3 é que não pode se separar do todo. São assim, partículas indivisíveis do todo. Então esses 3 superiores seriam a representação do todo em nós, se a gente olhar de cima para baixo. Perfeitamente, é o triângulo em cima do quadrado. Isso aí. Assim, lembra que eu falei do polo norte e o polo sul em cada um, tem a individualidade e a divindade. Então, é o triângulo tentando enxergar, né, o quadrado tentando enxergar o triângulo, para que os dois sejam uma única coisa. E o que acontece daí? Quando a alma ela adquire, né, a capacidade, né, de ser permeável ao próprio espírito, essa alma passa a ser perene, ela já não passa mais por esse processo de desfazimento que ela vai experienciar depois da perda do corpo. Porque foi bom a gente abordar isso, porque a gente só tem essas informações de outras escolas, outras doutrinas, né, vamos dizer assim. Então, onde esses corpos aí que todo mundo fala, como é que ficam depois? E você então, veja assim, então assim, ó, quando eu vou ter um pensamento, uma emoção, então eu crio no plano astral, eu crio no plano mental e eu me assenhoro, né, dos reinos elementais invisíveis do universo, os 3, e crio seres. Quando esse ser que eu criei, essa emoção, esse pensamento, ele fica restrito, né, à minha individualidade humana, quer dizer assim, essa que eu estou tendo agora, então ele está gerando um karma, quer dizer, para mim, ou bom ou mal, ou tendendo ao equilíbrio. Ele é um filho meu, né? Quando eu crio uma emoção, né, ou um conhecimento que seja muito intenso, muito denso, né, negativo, que ele rompa, né, essa parte que me compete na minha existência, ele se solta, né, e ele fica como um ente, um ser desgarrado, né, e o conjunto de seres gerados pelos seres humanos que saíram do seu controle é o que gera o karma humano. E eles se unem, né, e aí então adquirem força para alterar caráter e dar os desígnios da humanidade, é o que se chama de egrégora, né? A gente, eu uso às vezes falar a egrégora para... Diz que é o egrégora, né? O egrégora, porque né? Egrégora significa vigilante. O vigilante. Então, os vigilantes dos céus são as egrégoras formadas pelos bons pensamentos de todos os seres humanos que repartiram com a humanidade e com o universo. Né? E os vigilantes dos infernos são os maus pensamentos que ficam no dia a dia aí se divertindo. Existem fisicamente, todos existem fisicamente. Muito bom, ó, em cima da pinta, bacana, acho que ficou bom. Hoje, se vocês têm elementos hoje para poder durante a noite, daqui a pouquinho, né?
poder isso aí trabalhar, né, na cabeça das pessoas. Acho que... A ideia nossa aqui sempre foi desde o começo assim, a gente não quer ensinar instigar, ninguém. Né? Instigar a busca, não queremos né? ensinar ninguém, nem iniciar ninguém, não. nem nada. Assim. Veja que a gente conversou assim, do manifestado à geração das egrégoras que são os vigilantes, né, do universo. Então, isso é coisa para se estudar a vida inteira. Só que não comigo, não com o grego. Vamos buscar um caminho. Qual o caminho que vocês querem? Né, Silvio? Nosso querido Silvio. Então, a ideia é a gente apontar que existe um caminho. Qual o caminho? Qualquer um. Saia da inércia. Vá buscar um caminho. Se for um caminho errado, no mínimo vai te ensinar o que é o erro. E cedo ou tarde você vai para o bom caminho. É isso, né? Aí. Então tá aí. Então, em cima da hora. Jorge, mais uma vez... Imagina. Obrigado, né? Obrigado a você sempre. Pela celebração, né? Que nós, é uma celebração não, sempre. E aquilo que eu falei para você, assim, falei de passagem, assim, quanto mais elevado é o assunto que a gente fala, quanto mais abrangente, assim, quanto mais elevado, assim, quando eu digo assim, eu amo água, estou dirigindo para água, quando eu digo assim, eu amo a humanidade, então eu jogo a mesma coisa que eu criei, ele vai ou para todo o sistema, ou para... Então, quanto mais elevado é o assunto que a gente conversa, quanto mais abstrato, mais a sensação assim de calor e de gostoso. Não dá assim, dá uma cócega, um negócio assim, aqui assim na região do coração. Eu acho que é a mesma coisa que as pessoas sentem. Não, é uma experiência muito boa, tem essa experiência muito boa vir conversar aqui com vocês. Então tá bom, gente, tudo de bom, né? Eu só posso deixar o meu obrigado ao Jorge. Imagina, obrigado a você. Para você receber o Maurício aqui mais uma vez, né? Uma boa viagem de volta para o Maurício. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, fiquem bem e vivam. É uma experiência muito boa, vocês vão gostar.